Muito bem, nós já estamos de volta com o SBT Notícias, primeira edição desta quinta-feira, e nós trazemos agora ao vivo aqui nos nossos estúdios o Dr. Wagner e a doutora Jaqueline. Ele é psiquiatra e a doutora Jaqueline psicóloga. E vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Hoje à noite tem lá na Câmara de Vereadores, a partir das 19 horas, uma palestra tratando sobre o suicídio. E nós vamos aprofundar um pouco mais esses dados, esses números sobre o suicídio. Existe uma pesquisa de 2016 que fala que o suicídio diminuiu no âmbito global, mas no Brasil aumentou cerca de 7%. Isso são dados de 2016 do IBGE, mas isso já mudou muito, nós estamos em 2019. Essa realidade, né? Por que aumentou tanto, né, Dr. Wagner? Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, me dirigir à população de Lucas do Rio Verde, de cidades próximas. O propósito de estarmos aqui é para divulgar a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha hoje nacional que visa a prevenção do suicídio. E sempre enfatizamos nessa campanha não apenas o suicídio em si, mas o que leva ele a ocorrer, que normalmente são transtornos mentais, na maior parte dos casos, estima-se até 90% dos casos que levam pessoas ao ato do suicídio ou à ideação suicida estejam envolvidos com transtornos mentais. De fato, o suicídio ele é um fenômeno global, ele varia muito de culturas. Há culturas onde ele tem índices muito mais baixos, outras culturas, às vezes influenciadas inclusive pelo clima, locais com menor incidência solar, por exemplo, os países nórdicos, têm índices maiores. Alguns países têm conseguido, com algumas políticas, diminuir os índices de suicídio. Isso pode ter vários fatores envolvidos, dentre eles, certamente, uma melhor estrutura de saúde mental ofertada à população. No Brasil, nós temos, infelizmente, experimentado o oposto, né? Os índices têm aumentado muito. Esse valor de 7%, eu acredito, inclusive, que seja um valor inferior à realidade. Há muita subnotificação, casos que não são notificados, não são registrados, e que nós, no dia a dia, vemos com muita frequência. No Brasil, isso se explica por vários fatores, dentre eles o crescimento populacional, o envelhecimento da população que está acontecendo, a população está envelhecendo, a pirâmide está invertendo. Aliado a isso, fatores econômicos, fatores culturais, há uma pressão na forma do trabalho, uma exigência por resultados, crises econômicas, o aumento também muito grande do número de pessoas que fazem uso de substâncias e a dependência química, e tudo isso aliado aos transtornos de humor, a depressão que tem aumentado, os transtornos de ansiedade, está implicado no aumento nesse fator final, que é o fator do suicídio. Dr. Wagner, nós falamos muito em distúrbios mentais, né? Sim. Quais os principais? A gente sabe que temos o distúrbio bipolar, que aumenta e atinge cerca de 4% dos brasileiros, que corresponde a 8,4 milhões de pessoas, e também a depressão, que é muito conhecida, né? 12 milhões de brasileiros têm depressão. Fala um pouquinho mais para a gente o que são esses distúrbios mentais muito bem trabalhados, principalmente no Setembro Amarelo. Sim, os transtornos mentais, como eu disse, estão implicados na maior parte dos casos que culminam no suicídio. Os transtornos de humor são os principais, algo em torno de 32% dos suicídios têm por base um transtorno de humor. Dentre os transtornos de humor, os mais prevalentes são os transtornos depressivos, né? Então as depressões moderadas a graves, e os transtornos bipolares. As estatísticas elas variam um pouco, né? Algumas estatísticas um pouco mais conservadoras falam em 1,5% da população com transtorno bipolar. É muita gente. Já há alguma revisão em critérios diagnósticos, fala-se muito hoje no espectro bipolar. Então, pessoas que não tenham necessariamente todos os critérios diagnósticos para transtorno bipolar, mas que tenham alguns dos principais sintomas, então aí sim a gente estende não de 1,5%, mas a 8% da população. Então, muito alto, muito alto. E, infelizmente, poucas pessoas têm acesso a tratamento. O tratamento nem sempre é um tratamento que é levado de forma correta e acaba perturbando a qualidade de vida da pessoa. São transtornos que, junto com as dependências de substâncias, junto com outros tipos de transtorno, como os transtornos de personalidade também, que acabam implicando no suicídio. Nós vamos conversar agora um pouquinho com a doutora Jaqueline, né, doutora? E aí eu te pergunto, doutora, é mais frequente no sexo masculino ou no sexo feminino o índice de suicídio cometido?
Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. O suicídio ele é predominante, né, em homens. Eles cometem muito mais suicídio do que mulheres. Existem muitas tentativas, né, de ações suicidas dos dois sexos, mas os homens eles cometem mais suicídio do que as mulheres. Mas isso a gente não tem que cuidar na forma de falar sobre isso, né, para que não se crie um estigma em relação a isso. Que as mulheres também elas são mais emocionais, né? Então, muitas vezes elas transparecem mais, elas deixam, né, transparecer mais que elas estão passando por um problema emocional do que os homens. Eles mascaram muito, né, por questões mesmo de família, tradição, cultura. Existe aquela questão, homem não chora, o homem tem que ser forte, né? O homem não pode demonstrar fragilidade. Então, é muito mais difícil para ele falar sobre isso. As mulheres elas têm mais facilidade para falar sobre o que elas estão passando, sobre as emoções. O homem não. Pelo fato dele guardar muito. Então, quando você guarda, você vai somatizando, você não consegue lidar com aquelas emoções, quer resolver tudo sozinho, né, quer ser o herói, e muitas vezes isso não consegue lidar, né, isso vai se tornando um problema muito maior, em assumir que está passando por um problema, assumir uma doença, um transtorno. Então ele quer acabar com aquela dor, então ele chega mais às vias de fato do que as mulheres. Doutora Jaqueline, a próxima pergunta vem. E aí, quais as causas do suicídio, né? As principais causas que você atende dentro da sua clínica e a faixa etária também das pessoas que têm o desejo ou que cometem suicídio? A faixa etária vem aumentando muito, né? Hoje a gente encontra muitos adolescentes, jovens, entre 15 e 29 anos. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens, né, depois do acidente. O acidente ainda está como primeira causa, mas em questão de idade, a faixa etária entre jovens, adultos, idosos, né, isso vem aumentado e tem se iniciado cada vez mais cedo, essa questão da ideação suicida. Hoje vem para a clínica muitos jovens com essa queixa, começando ali pela automutilação, adolescentes, não conseguindo lidar com as dores, com as frustrações, com esse vazio que eles sentem. Então, o enfrentamento acaba se tornando esse, né? Automutilação, não consegue, às vezes, falar sobre isso, não tem o apoio da família. Então, isso vem aumentando muito, a questão da faixa etária. Então, entre os jovens tem crescido muito a questão do suicídio. Então, e aí o uso excessivo de redes sociais, né? A gente falou um pouco mais dos jovens agora. O uso excessivo das redes sociais pode agravar ou levar ao suicídio, né? Agravar os distúrbios mentais, doutora? Eu estendo a pergunta ao doutor Wagner depois para ele colocar a opinião dele também. Sim, vem estendido bastante porque as relações pessoais, interpessoais estão reduzindo. Os jovens estão se fechando cada vez mais no mundo digital, tecnologia, cria-se muita expectativa em relação a isso, né? Mudam-se os padrões de vida, a qualidade de vida. Então, devido a esse isolamento social dos jovens, por conta da tecnologia, o uso muito cedo, os conteúdos que eles assistem devido a youtubers, jogos. Então, isso tem aumentado, sim, tem interferido muito na questão da depressão entre jovens. Doutor Wagner, a sua colocação. Bom, tudo em excesso tende a fazer mal, né? Então, acho que o bom uso, o uso racional de tecnologias, ele pode ser, inclusive, em alguns casos, né, fazendo um contraponto, pode ser até preventivo. Mas esse uso racional, infelizmente, não é o que nós vemos. Nós vemos um uso inadequado, irracional, muito precoce. Pais têm fornecido tecnologia aos seus filhos muito cedo e sem limites. Então, até os 3 anos de idade é recomendado nenhum tempo de tela. A partir dos 3 anos, já há estudos falando em se permitir de 30 minutos a 1 hora. E não muito mais do que isso mesmo em idades mais avançadas, né? É comum confrontar pais em nossos consultórios questionando da necessidade de uma criança ou de um adolescente ter um celular ou ter redes sociais. Ele não precisa.
Uma criança ela precisa ter livros, ela precisa ter incentivos à sua leitura. Evidentemente que ela pode ter redes sociais, mas deve ser monitorado. Tanto o conteúdo que essa criança, esse adolescente tem acesso, quanto as expectativas que ela cria em relação a um mundo que muitas vezes é irreal, não é um mundo da vida real que ela vai se deparar no dia a dia. Todo mundo gosta de publicar coisas muito favoráveis, todo mundo vive muito bem, todo mundo festeja, todo mundo publica viagens ou coisas assim. A vida real não é assim. Então isso pode gerar, especialmente num adolescente que ainda é muito suscetível a influências, tem pouca maturidade por conta do seu arcabouço psíquico ainda imaturo, ele pode não saber lidar muito bem com isso e gerar um índice de frustração muito grande que pode culminar, sim, com transtornos mentais ou potencializá-los. Muito bem, isso tudo deve ser falado hoje à noite, nessa palestra que acontece na Câmara de Vereadores. Eu gostaria que vocês falassem um pouco agora a respeito do tratamento, né? Como buscar ajuda, como buscar o profissional, o psicólogo, o psiquiatra. A rede municipal também oferece esse atendimento, né? Essa assistência aqui em Lucas do Rio Verde, doutor? Sim, nós temos em Lucas do Rio Verde uma rede de saúde mental boa, evidentemente que, como praticamente tudo na rede pública, e não só aqui, em outros lugares, nós ainda temos deficiências, precisa crescer, ser ampliada, mas muito boas. Temos o CAPS aqui, que é um local de porta aberta, em que as pessoas podem procurar para o tratamento de transtornos mentais, e aí não apenas os transtornos de humor, mas também as dependências químicas, também os casos que não se enquadram necessariamente nessa temática. Mas o tratamento ele começa pelo posto de saúde, lá pela unidade básica de saúde, onde a pessoa pode ser acolhida. Em boa parte dos casos, o tratamento já pode ser feito ali quando ele é necessário, não apenas um tratamento medicamentoso, mas é de fundamental importância que as pessoas tenham acesso a um tratamento psicoterápico, e boa parte das vezes também estão implicadas questões sociais que precisam ser vistas. É muito comum aqui na nossa cidade, em razão de ser uma cidade de migração, nós termos transtornos de adaptação, pessoas que vêm de fora, encontram dificuldades de se adaptarem à cidade. E isso deve ser visto como um todo. Nós não queremos tratar e nem devemos a saúde mental apenas com remédios, né? Não existem pílulas mágicas. Nós precisamos entender a pessoa de forma holística e tratá-la dessa forma. Temos aqui também atendimento ambulatorial, né, no centro de atendimento médico. Temos no meio privado também diversos consultórios, profissionais qualificados, em que a população pode encontrar atendimento e tratamento para os transtornos mentais. Doutora Jaqueline, o paciente e a família têm dificuldade de aceitar o tratamento? Como que é lá na clínica? Olha, tem resistência, sim, mas eu percebo que quando a família identifica que o adolescente, a criança, o jovem está passando por dificuldade, está tendo transtorno, eles não hesitam em levar. Eles querem realmente ajudar, eles buscam resolver esse problema, né? E a gente também tem que cuidar para não tratar só o indivíduo em si, mas tratar também essa família, a dinâmica familiar, né? Muitas vezes o problema se inicia ali no seio da família. Então, existe sim esse interesse dos pais e da família em levar para o tratamento, né? Só que tem que ter esse diagnóstico, né? Tem que se enxergar esse indivíduo doente, tem que ter olhos para isso. E para isso os pais precisam estar atentos, identificar comportamentos diferentes, apatia, essa questão de, às vezes, não ter mais prazer em atividades que antes eram prazerosas, o isolamento social, a falta de comunicação, choro excessivo. Então, isso primeiro os pais, os familiares têm que ter essa visão. Tem que identificar que algo diferente está acontecendo. Não achar que é pela idade, que é normal estar assim, que é frescura, que quer chamar atenção. Sempre colocar um ponto de interrogação diante de uma mudança de postura, de comportamento, cuidar com as falas desse jovem, o que ele está comunicando, essa desesperança, falta de desejo pela vida, só consegue enxergar as coisas, o futuro e a ele de forma negativa, cuidar as reclamações desse jovem, desse adolescente, dessa criança, se está sofrendo bullying na escola, se vem essa reclamação. Então, o olhar da família, dos pais, é muito importante também para ajudar a diagnosticar. Muitas vezes a queixa que o jovem está doente não vai vir dele mesmo. Os pais têm que ter essa visão, essa identificação.
E na dúvida, uma boa conversa sempre é boa, né, doutora? A gente percebe, principalmente agora no Setembro Amarelo, mas em outras ocasiões ao longo do ano, a gente vê uma união muito grande entre os profissionais da área, psicólogos, psiquiatras, envolvidos, sempre buscando levar palestras às escolas, entidades, os clubes. Então, essa união de vocês é muito legal, porque vocês levam essas palestras gratuitas, ensinando, abrindo os olhos de pais e também filhos. Isso, exatamente. É muito importante ter acesso à informação, que esse é o objetivo da palestra de hoje, né? 9 a cada 10 pessoas com ideação suicida, 9 podem ser evitados. 9 suicídios a gente consegue evitar. Então, a informação é muito importante. Quando você tem acesso à informação, você consegue enxergar de forma diferente e tomar decisões. Então, é muito importante falar sobre isso, sim. E o tratamento, doutor, causa algum tipo de dependência? Bom, esse é um dos mitos que precisa ser esclarecido. Na maior parte das vezes, não. Né? Um tratamento psiquiátrico fazendo uso de psicofármacos da forma adequada, ele não vai gerar dependência. Agora, o que é importante também esclarecer é que há uma diferença entre dependência e uso contínuo. Há medicações que, eventualmente, elas precisam ser usadas de forma continuada, até para evitar a recorrência de novos episódios. Então, nos transtornos de humor é muito comum que nós façamos o uso de estabilizadores de humor, que a pessoa vai tomar diariamente e vai ter a sua vida normal. Isso não é diferente, por exemplo, da pessoa que faz uso de uma medicação para hipertensão ou para diabetes, em que ela precise fazer o uso de medicações diariamente. Agora, isso é exceção. Na maior parte dos casos, o uso ele é apenas por algum tempo, até a pessoa poder ter alta, e ela segue a sua vida normalmente. A dependência, ela vem de tratamentos inadequados, especialmente dos benzodiazepínicos, né, que as pessoas conseguem eventualmente ou comprar sem receita, ou vão conseguindo uma receita aqui, ou pegam de outra pessoa, e vão usando de forma inadequada, e aí sim elas adquirem dependência. Elas não resolvem o seu problema e passam a adquirir um segundo problema agora, que é a dependência de um medicamento. Muito bem, nós agradecemos a participação de vocês aqui no SBT Notícias, na TV Rio Verde. Deixamos as portas abertas quando quiserem nos visitar. E gostaria que deixassem um convite para hoje à noite, então, a partir das 19 horas na Câmara. Então, convidamos a toda a população de Lucas do Rio Verde, essa palestra informativa. É importante falar sobre o assunto. Suicídio, depressão ainda é um tabu para a sociedade, mas a gente quer trazer informação, quer trazer conhecimento e que existe tratamento. Eu gostaria de convidar, assim como a Jaqueline, toda a população, quem tiver disponibilidade hoje na Câmara Municipal, a partir das 19 horas, onde vários profissionais estarão falando sobre a temática do Setembro Amarelo, a prevenção dos transtornos mentais. Muito obrigado, doutor Wagner, doutora Jaqueline. Então, hoje às 19 horas na Câmara de Vereadores. E nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência falando da Semana da Valorização da Pessoa com Deficiência.